e o árbitro apita. Fim de jogo em Montevidéu. 1 para o São Paulo, 0 para o Boston River. O São Paulo estreia com vitória na Copa Sul-Americana. Com gol de Damian Bobadilla, Gabriel Sá, 1-0, o São Paulo vence. Estreia com o pé direito da equipe do São Paulo, JP. O tricolor paulista consegue implementar um ritmo um pouco atrapalhado pela condição climática, é verdade, não dá pra gente tirar da conta, né, o que foi o jogo de hoje com essas rajadas de vento, rajadas de chuva, mas o fato é que o São Paulo consegue 3 pontos importantes na sua trajetória inicial na Sul-Americana e vai ser um pouco dessa mescla, né? O Roger deve buscar essa mescla de ter alguns jogadores mais experientes com jogadores jovens. Gostaria de ter visto um pouco mais aí do Pedro Ferreira, por exemplo, em campo e também do TT, mas é um teste válido e o que importa é, com toda a condição, com tudo que a gente vem aqui pontuando, o São Paulo mescla o time, descansa alguns titulares e vence por 1-0 com o jogador mais essencial, talvez, do meio de campo na marcação, Damian Bobadilla, exercendo bem a função ali na grande área. Bora com o Ricardo Senna e com o nosso pós-jogo na arquibancada. É isso, eu vou passar a palavra agora para o Ricardo Senna, né, para conduzir aqui o pós-jogo, também fazer um bate-bola com o Caio, né, para conversar sobre esse final de jogo. São Paulo vencendo por 1-0, mas eu quero só deixar um agradecimento especial. Não estou saindo do arquibancada tricolor, tá? Não achem isso, mas eu vou ficar alguns dias ausentes porque vou me casar no sábado. Então, por conta do meu casamento, ficarei alguns jogos aí ausente, então não estranhe, né, se nos próximos jogos eu não aparecer, porque estarei me casando justamente no sábado, que tem em São Paulo e Vitória. Nós teremos outro narrador aqui por conta do meu casamento e nos próximos dias também, enfim, estarei ausente, mas não saí do arquibancada tricolor, não sairei, serão apenas alguns dias ausentes, né? Então, alguns dias que eu ficarei ausente. Então, um grande abraço, agradeço a todos aqui por esse pequeno período que vou ficar aqui off, né? Mas estou continuando no arquibancada tricolor, né? Me caso no sábado. Então, sigamos aí essa última transmissão solteiro, digamos assim, né? Como noivo. Na próxima estarei casado. Então, na próxima estaremos juntos aí, mas daqui a algumas semaninhas. Então, um grande abraço pra você. Fica agora com o Ricardo Senna, Caio Domingues e todo o nosso pós-jogo aqui no arquibancada tricolor. Grande abraço. Como assim? Sábado você não vai narrar, então, Vitória e São Paulo, porque você vai casar? Que isso, mano? Que absurdo. Profissionalismo zero. Um abraço pro JP aí, que vai integrar o time dos casados a partir deste sábado aí. Um abraço pro JP e pra Pri. E não é a Pri, senhores, né? Priscila, outra Priscila, tá? Só pra deixar claro aqui, pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Então, fim de jogo em Montevidéu. Boston River 0, São Paulo 1. São Paulo com uma vitória importante nesse começo de caminhada aqui na Copa Sul-Americana. Um jogo bem truncado, bem difícil de se avaliar, porque, pô, é meio complicado a gente falar o vento atrapalhou, mas atrapalhou mesmo. A gente não consegue colocar aqui a imagem, porque dá problema de direito autoral com a Conmebol, mas tem um lance muito, assim, do primeiro tempo, que o goleiro do Boston River vai cobrar um tiro de meta, a bola vai até o meio de campo e ela volta, e ela cai quase na meia-lua no pé do Ferreirinha, cara. É absurdo, né, como tava complicado ali. Mas, de qualquer forma, realmente, assim, o jogo foi muito truncado, muito difícil. Então, é aqueles jogos, assim, tipo de Libertadores que você fala, o importante é ganhar. Era importante conquistar os 3 pontos, vencer. E isso é o que valia. Valeu, JP, tamo junto. Então, é isso que contava no fim das contas. E o São Paulo conseguiu cumprir a missão, né, Caio? O São Paulo vence aí o time do Boston River. Depois a gente até coloca algumas estatísticas aí na tela e tal, para a gente poder falar um pouco, mas para também a gente concluir o nosso lado daqui do estúdio, Caio, foi um jogo que é daqueles, né? O importante era ganhar, não dava muito para performar muita coisa, mas se você pudesse destacar o que deu certo, o que não deu muito certo, o que você resumiria? Eu acho que com todas as adversidades que se mostraram na partida, assim, o importante era o São Paulo sair com uma vitória, até pela superioridade do São Paulo mesmo, com um time muito mexido. O São Paulo é muito superior. Eu acho que a gente teve muita dificuldade na primeira etapa, o meio de campo não estava funcionando tão bem, acho que o Danielzinho participou pouco, o próprio Bobadilla, e o trio de ataque só o Ferreirinha conseguiu trabalhar na primeira etapa. No segundo tempo, já desde o início da segunda etapa,
O meio de campo começou a trabalhar melhor, acho que a triangulação entre Danielzinho, Bobadilla e Cauli funcionou bem. Os 3 tiveram oportunidade de gols, assim saiu o primeiro gol do São Paulo, Ferreirinha continuou muito bem. E a gente pedia muito para ver a entrada dos garotos e a gente teve uma pequena amostra. A gente comentou aqui que dava para ver o Pedro Ferreira um pouco mais, mas pelo menos começam a aparecer nesse time os jogadores da base. É importante para o São Paulo dar rodagem, é importante para o São Paulo mesclar o elenco, porque a gente está muito bem colocado no Campeonato Brasileiro, que tem que ser o foco mesmo. Acho que o São Paulo tem totais condições de se classificar em primeiro do grupo com um time que estava em campo hoje. Na outra partida do grupo, o O'Higgins venceu o Milionários por 2-0, né, jogando no Chile, então lidera pelo saldo de gols, e é justamente o confronto da próxima semana, terça-feira no Morumbi, São Paulo e O'Higgins, um confronto direto ali, momentaneamente pela liderança do grupo. E assim, a gente tinha na época do sorteio uma ideia de que o Milionários fosse a equipe mais competitiva ali para brigar com o São Paulo pela vaga. Já se desenha aí o O'Higgins, que foi a equipe que eliminou o Bahia, né? Só para lembrar, na Libertadores. Um jogo assim que fica muito difícil da gente avaliar a parte técnica, porque realmente foi complicado. É um time que não joga junto, né? Tem várias peças ali que não atuaram juntas. Então é um mistão, né, do time do São Paulo. Esse time vai ter que entrar em campo mais algumas vezes. O posicionamento tático acaba sendo o mesmo do time principal do São Paulo, né? Quando você vê o time com 3 homens ali no meio de campo, os 3 ali no ataque, com 2 pontas e um homem de referência. Acho que do que foi mal, assim, eu diria, assim, muita coisa foi ruim, né, no jogo de hoje. Mas o André Silva não foi bem, né? Não aproveitou a chance, a bola não chegava nele com qualidade também, mas ele não acertou as tentativas dele que ele fez no jogo. De bom no primeiro tempo, acho que o Ferreirinha até tentou alguma coisa diferente, buscou ali. As entradas ali do TT, do Pedro Ferreira, foi por pouco tempo, mas até gostei, achei legal ali o TT no jogo. O Bobadilla foi bem, não só pelo gol, né? Eu acho que ele foi bem na partida ali, antecipou algumas jogadas, foi bem. O Cauli também me agradou na movimentação. Quando a gente fala agradou assim, não é porque fizeram um baita num jogo sensacional, não é isso, né? Eu acabei de falar que foi difícil avaliar qualquer coisa técnica desse jogo, né? Mas pelo menos você vê uma postura, né, de movimentação, de se apresentar para o jogo, de chamar jogadas e tal. Então isso era muito importante para o time do São Paulo. Eu falava no pré-jogo, né, Caio, que quando de repente a gente se posiciona, a gente que eu digo São Paulo como um todo, que a Sul-Americana não era tão importante ou não tão prioritária, isso poderia ser um problema porque os jogadores poderiam absorver isso e entrar para esse jogo meio que como um treino de luxo e até perder. Então eu não vi essa postura nos caras, de tanto faz como tanto fez. Os caras correram, jogaram numa situação bem adversa, né? Chuva, ventania, jogo duro muitas vezes com pancadas, uma possível expulsão no primeiro tempo, né? Que teve aquele lance. Mas eu não vi aquele aspecto de chinelinho, né? Que a gente ficou com um certo medo, né, Caio? Não. Pelo contrário. Acho que a gente pode questionar que escolhas táticas, escolhas técnicas, mas não comprometimento da equipe, não. Acho que o São Paulo teve bastante dificuldade. Acho que as pessoas que estão nos acompanhando aqui talvez não tenham visto as imagens, mas o jogo estava bem complicado de se jogar mesmo. E dentro das possibilidades, o São Paulo até fez ali uns 20 minutos bons na segunda etapa, quando fez o gol. E saiu com 3 pontos, né? Que é o que a gente queria desde o começo. Não tem muito o que a gente exigir, né? Numa condição adversa dessa daí. É mais aquilo, né? Aquele típico jogo pra gente ver que peças que podem ser úteis pro time principal. E na hora que tiver que colocar um mistão desse daí, quem que larga como titular nesses jogos mistos, né? A gente vê pelo scout aí, posse de bola enorme para o São Paulo, né? Amplo domínio da partida no controle do jogo. Teve alguns riscos, né, que o São Paulo sofreu. O time do Boston River chutou a gol bastante, né? O número de finalizações iguais.
No restante foi tudo muito equilibrado, só um time mais faltoso ali, que foi o time uruguaio, né? Mas o São Paulo, ao meu ver, tentou muito mais controlar com a posse de bola, administrando o jogo, segurando um pouco a onda e tentando não sofrer riscos. Mas o Boston chegou em alguns momentos até com algum perigo, com chutes de longa distância ou alguma bola que sobrava ali no meio da zaga. E vale lembrar também, né? Uma zaga totalmente diferente da principal. Ora jogando o Alan Franco, ora jogando Toló e Dória, que é uma defesa mais lenta, mais pesada. E nomes que ainda podem surgir aí, né, Caio, que hoje não estavam à disposição, né? O Pedrinho, que estava com um problema ligamentar no joelho ali, o Paulinho, desculpa, tá com um problema ligamentar, não houve rompimento, né, só estiramento. E o Luca, que está com dores na coxa direita, são jogadores que cabem nesse time aí também, né? A gente falou da entrada dos jovens, que você falou ali, e eu acho que começa a abrir uma oportunidade para esses caras também entrarem no time, né? Eu acho que o Luca, ele cabe inclusive no time principal, ainda não como titular, claro, porque ele faz tempo que não entra, mas a partir do momento que o Roger abre mão do esquema que o Crespo vinha trabalhando, passa a jogar com 2 pontas abertos, um centroavante enfiado dentro da área, o São Paulo não tem tantas opções no elenco desse ponta driblador ou desse ponta de velocidade. O Arthur entrou bem, o Ferreira voltou a jogar bem depois de um longo período, ele não vinha bem na temporada e acabou. Então o São Paulo vai ter que contar com o TT, que gostei da entrada dele hoje, e o Luca, que já deu a amostra que pode ser importante para o São Paulo, continuará com essa importância nesse esquema tático do Roger. Muito bem.